Ética não é não, ética é sim. Não roubar, você não faz mais do que a sua obrigação. Durante séculos da colônia, império, república, o Brasil foi construído para ser escravizado. Quando você Se a educação é a chave do futuro, você vai tentar entender que a ignorância é tão ruim quanto uma doença. O escritor Coelho Neto disse certa vez que é na educação dos filhos que se revelam as virtudes dos pais. Mas no Brasil, assim como em outros vários países, nem todos os pais têm a oportunidade de proporcionar o que realmente querem. Para debater um pouquinho mais sobre educação conosco, a gente tem a honra de receber o professor de Ética e Filosofia Política da USP, ex-ministro da Educação, Renato Giannini Ribeiro. Muito prazer em recebê-lo aqui. E para nos ajudar nesse bate-papo estão conosco também o Guilherme Rosso, que é bacharel em Ciência e Tecnologia pela Federal do Rio Grande do Norte e pelo projeto Ciências Sem Fronteiras, estudou em Massachusetts, né, Guilherme, nos Estados Unidos, e também é um dos idealizadores da rede Ciências Sem Fronteiras. Está fazendo mestrado na USP-Leste aqui em São Paulo agora. A Gabriela Fusco Mendes, que é medalha de bronze nas Olimpíadas Brasileiras de Informática de 2007 e em 2009 na Olimpíada Brasileira de Astronomia. Quantos anos você tinha em 2007? Nossa, faz tempo, foi na minha 8ª série. E já foi medalha de bronze, parabéns, hein? Atualmente estuda Engenharia Elétrica na USP e foi bolsista do Ciências Sem Fronteiras nos Estados Unidos, onde fundou a Associação dos Estudantes Brasileiros. E o Renan Ferreirinha Carneiro, que é cofundador do Formigueiro, que é a primeira plataforma de financiamento coletivo no Brasil, voltada exclusivamente para a educação. Coronel, aluno do Colégio Militar do Rio de Janeiro, foi aceito em 9 universidades americanas e escolheu alguma, né? Hoje estuda Economia e Ciências Políticas em Harvard, é isso? É isso mesmo. Tá certo. Bom, professor, voltando para a minha reflexão inicial. Essa frase do Coelho Neto, na educação dos filhos que se revelam as virtudes dos pais, ela é restrita a uma população muito pequena, que consegue imprimir em seus filhos as suas próprias virtudes, talvez que não dependa tanto do governo para promover a educação. Muita gente que depende consegue, né? Muita gente que depende de meios públicos para promover a educação consegue com facilidade, mas isso ainda não chega para todo mundo. Quais são os principais problemas hoje para promover a educação de forma igualitária no país? Bom, você tem que começar do começo, quer dizer, você tem que começar hoje o ideal seria começar da creche, porque a creche é quando se formam as sinapses, essa fase entre 0 e 3 anos, você faz as conexões no cérebro, então muito do que vai ser a pessoa no futuro depende disto. Se a criança não tem meios de ter algum tipo de educação, mas fica, quando muito, com alguém que olha para ver se ela não se machuca, mas não tem nenhum trabalho pedagógico, então ela fica um pouco limitada em relação a outra, que terá tido um professor capacitado, que ensine brinquedos, porque nessa ocasião a meta é brincar, mas brincadeiras que têm um papel, como dizer, educativo, sobretudo educando para o respeito ao outro, para os direitos humanos, para não ter preconceito, etc. Então, se você não tem uma educação boa desde o começo, aí você já cria uma desigualdade social, já amplia a desigualdade social no Brasil. Então, nós temos um problema sério, porque esta pessoa chegando continuando o fundamental, depois se fizer o ensino médio, ela corre o risco de estar atrasada em relação aos outros e de nunca conseguir recuperar esse atraso. Professor, então, antes de entrar na conversa da graduação um pouco, quem é responsável por avaliar o método de ensino? Por exemplo, muitas vezes a gente percebe que, não só no Brasil, mas em vários países, uma aula tem duração muito longa, os alunos acabam se perdendo, ou então as matérias do ensino fundamental e médio são muitas e muitas vezes, assim, tem certos alunos que eles pensam, poxa, não vou trabalhar com isso, né? Quem que é responsável por avaliar? Seria o governo federal? A escola tem... Você tem vários níveis. Você tem o governo federal, que aí atua sobretudo pelo Conselho Nacional de Educação, que determina normas e regras para o funcionamento para essas questões que você colocou. Você tem a autonomia dos estados e municípios, que podem também adotar uma série de posições próprias. E você tem tanto matérias que são obrigatórias por lei,
por exemplo, filosofia e sociologia, por uma lei da década passada, quanto matérias que pode até não haver lei mandando que se ministre, mas que entraram na tradição. Quer dizer, as outras matérias, na verdade, elas são ensinadas muito mais por tradição do que por obrigação legal. Mas seria muito difícil, ainda que muitas pessoas se digam nunca vou usar química ou física ou biologia, seria muito difícil retirar essas matérias do ensino médio. Seria muito difícil. E não sei se seria bom. Então, essa questão do número de matérias no ensino médio eu discordo. Não acho que seja um número excessivo. Acho que o que acontece é que o ensino não é feito de maneira concatenada. Quer dizer, você tem talvez 13 componentes curriculares, que é o nome atual, que se dá às matérias ou disciplinas. Você tem 13 dadas, cada uma no seu ritmo, com o seu conteúdo. Você pode articular. E há um problema que me chama muito a atenção, que é o seguinte: o ensino se chama médio, mas ele é o terminal da obrigatoriedade. A obrigatoriedade vai até o fim do ensino médio. Então, o ensino médio tem que entregar um produto, de certa forma, acabado para os alunos que se formam nele. E aí me parece que há uma fraqueza muito grande de uma parte que é das mais importantes para as pessoas tocarem sua vida, que é a informação sobre como funciona a sociedade atual, como funciona a economia, como funciona a democracia, o que temos de saber de ética, elementos básicos de psicologia, e como que nós formamos pessoas que estão, inclusive, na idade em que o sexo desponta como um desejo importante, sem ter psicologia, sem ter ética, saber. E, no entanto, nós fazemos isto. E quando se discute que matérias vamos tirar dali, ninguém pensa em tirar as matérias científicas, pensa em tirar justamente as que poderiam dar essa formação para o ser humano. Resultado, aí você tem gente na faculdade, até mesmo professor, que acha que, por exemplo, no ano passado, quando cortaram o verbo da educação, podia tirar a verba da agricultura e passar para a educação. Se você tira a verba da agricultura, as pessoas não comem. Mas eu não acho que o número de matérias seja excessivo. Acho que o erro é não haver uma concatenação. E essa concatenação não é fácil de fazer. Não é nada fácil. A interdisciplinaridade que todo mundo comenta e ainda, pelo que o senhor fala, não está tão colocada em prática ainda. A interdisciplinaridade é difícil. Muita gente pensa que é mais fácil, que é uma coisa mais simples do que se aprofundar numa disciplina só, mas é muito difícil, porque você tem que articular tudo. Professor, 2 pontos no que a gente comentou ultimamente. Primeiro, que é a questão da valorização da carreira docente. E eu cresci ouvindo que eu não deveria ser professor. E muito atrelado realmente a uma remuneração, mas mais do que uma remuneração financeira, uma remuneração moral. O senhor pensa que realmente a reestruturação de toda a carreira docente é um fator fundamental para que a gente possa realmente atrair melhores mentes e melhores pessoas para estarem lidando com realmente as gerações futuras? Não, há muitas coisas que nisso se envolvem. Primeiro, hoje no Brasil, cada município, cada estado tem sua carreira própria. Tem também, o que implica também que ele faz uma escolha, se ele contrata o professor recebendo um salário baixo e depois tem uma expansão de salário que permite uma aposentadoria com salário 3 vezes maior do que esse, ou se contrata o professor com salário melhor e a expansão não é tão grande. Quer dizer, é uma boca de jacaré que abre um crescimento salarial muito grande, ou é algo mais limitado, que então é mais atrativo para quem está entrando. Porque quem está entrando geralmente está pensando no salário agora, mas também há pessoas que preferem pensar que vai se aposentar com 3 vezes esse salário. Então, você tem decisões desse tipo que têm que ser tomadas pelos estados e municípios e que muitas vezes eles tomaram da maneira errada. De modo que você tem estados que não conseguem pagar, por exemplo, o piso nacional. Ou a coisa mais estranha disso é que o ministro da Educação que criou o piso nacional, quando o governador do Rio Grande do Sul não conseguiu pagar o piso nacional no seu estado, porque não tinha recursos. Então, você tem que repensar isso, muita discussão tem que ser feita. Possivelmente seria bom ter uma lei orgânica nacional da carreira ou da admissão. Será muito bom se nós tivermos também um exame nacional de ingresso como professor. Não é uma questão consensual, mas eu sempre penso, um município de 800 habitantes, como que ele vai fazer a escolha de professor dele? Vai ser muito caro para ele. Se você tiver um exame nacional, você facilita. Tudo isso são medidas de governo que podem ser tomadas. Fora isso, você tem uma questão que está prevista no Plano Nacional de Educação, que é você, para se formar
professor fez 4 anos de faculdade, então como se explica que a média das pessoas que fizeram 4 anos de faculdade, 40% salarialmente mais alto que você? Como se explica que você ganha 72% das pessoas que gastaram o mesmo tempo na faculdade? E o Plano Nacional de Educação diz que tem que subir, ou seja, de 72% tem que chegar a 100%, em termos reais, e que está sendo impossível com essa crise econômica. Mas é uma coisa que tem que ser feita. E, finalmente, o Juliano falou da família, há um problema sério que é o seguinte: o quanto as famílias realmente se envolvem na educação dos filhos, o quanto elas valorizam. Não estou falando do pai fazer a lição junto com o filho, porque muitas vezes o filho está aprendendo coisas que o pai nunca estudou, sabe? Então, o pai não vai saber. Mas, pelo menos, o pai valorizar, sabe? Uma coisa que eu sempre comento: você pega uma novela na Rede Globo, ou toda vez que vai se falar em ir para a praia, ir para a balada, etc., todo mundo está feliz. Quando você vai falar de ir para a escola, a cara das pessoas é, vamos dizer, uma coisa muito chata. Cada vez que se faz essa cara chata, cai o IDEB, professores adoecem, alunos pioram, o analfabetismo cresce. Porque é óbvio que se você está incutindo na sociedade uma desvalorização do professor e da escola, a sociedade recebe isso e absorve. Então, esse é um ponto também muito importante. Quer dizer, você tem que valorizar, tem que parar de esperar que o professor vai resolver todos os problemas da sociedade. Vou dar um exemplo. Eu sou a favor das cotas. Eu penso, porém, que as cotas foram adotadas sem se preparar os professores para lidarem com o aluno cotista. Não houve preparação. Não houve uma questão, bom, dado que eu vou receber alunos que tiveram mais dificuldade na vida, então como que eu vou desenvolver um método pedagógico, uma forma de tratá-los? Não, simplesmente se joga. O professor de química, o professor de física, o professor de engenharia, ele vai ter que se virar. E em muitas coisas o professor é jogado nessa situação. Houve um momento, 10 anos atrás, numa escola, numa pré-escola aqui em São Paulo, que um menino chegou de 6 anos de idade com um brinco. E deu o maior drama. A escola, que era privada, pensou em expulsar o menino. Aí a imprensa caiu matando em cima da escola. Ora, alguma vez os professores da escola, o diretor da escola, tiveram uma aula na faculdade dizendo como lidar com um menino de 6 anos que chega com um brinco? Ninguém teve. Então é muito cruel com o professor esperar que o professor vai lidar com todas as diferenças de costumes que estão acontecendo hoje, com a insubordinação. A falta de disciplina nas escolas custa ao Brasil 20% do tempo de aula. Então, quer dizer, se você pensa nos 9 anos, vamos pensar nos 12 anos do fundamental mais ensino médio, dos 6 aos 17 anos, isso quer dizer que 2 anos e meio, 20%, foram jogados fora, 2 anos e meio. Tudo isso numa sociedade que não valoriza mais tanto o professor assim. Não há uma resistência política e também da sociedade, pelo menos nos episódios mais recentes, quando o governo tentou mudar um pouquinho essa questão da formação, ou que tentou ampliar a questão ética, psicológica, como o senhor disse. A gente assistiu, por exemplo, quando vai discutir questão de gênero, né? Teve o episódio do kit, que foi amplamente criticado. Depois o assunto volta em discussão com um vídeo feito já há alguns anos atrás também. E mais uma vez, os setores conservadores da política e também da sociedade debatendo, e a maioria das pessoas contra esse tipo de intervenção. Claro, porque também não tiveram isso antes, então é natural que tenha uma reação negativa. O que traz um problema muito sério, quer dizer, um pai que tem um filho gay e que não sabe lidar com o filho, é um desastre. Que infelicidade ele vai dar para esse filho ou filha, e que infelicidade ele, pai e ela mãe, vão ter também diante de uma coisa que, se tivessem tido uma formação melhor, eticamente, aprenderiam a respeitar melhor a vida dos outros, os caminhos que os outros tomam. E é muito grave porque os grupos reacionários que são contra isso, eles estão chegando ao ponto de você ter deputado pedindo a universidades que demitam professores porque defenderam o direito ao aborto. Então o professor vai depor no Congresso, defende o direito ao aborto, um deputado liga para a universidade confessional e 2 dias depois a pessoa está na rua. Então isso é uma interferência na educação que é nefasta. Professor,
muitos problemas da educação básica estão escancarados, alguns mesmos que o senhor citou, como a pouca valorização ou acompanhamento da família com o aluno na escola, ou a baixa concatenação dos alunos, ou o ensino obrigatório que vai apenas ao que se diz médio. Como que o senhor avalia ou que exemplo o senhor daria de bons exemplos já implantados a nível nacional que o Brasil tem na educação básica? Você tem em São Paulo, Heliópolis, você tem vários casos que são bons, são diferentes entre si, o diálogo entre eles é importante e difundi-los, ter um portal que os exponha a todos para que a comunidade possa conhecê-los é importante também. Quer dizer, nós não estamos numa situação calamitosa, mas o que torna a situação preocupante é você teve durante 10, 12 anos um esforço muito grande de ampliação da educação em tudo, daí até o Ciência Sem Fronteiras, do 0 aos 20 e tantos anos, 25 vamos dizer, e aí, ou mais até, né? E aí você passa a entrar tudo isso em crise e você vê que certas coisas não estão se mantendo. E ao mesmo tempo você tem uma demanda de pessoas que se acostumaram a, pela primeira vez na vida, ter direitos. E quando essas pessoas assumem direitos, elas têm, como diz um filósofo, descobrem que têm direito a ter direitos, elas não querem voltar atrás. E nós estamos no risco de voltar atrás. Quer dizer, o que me preocupa muito é que o Brasil chegou a esse nível de desigualdade não foi por acaso, isso foi planejado. Durante séculos da colônia, império, república, o Brasil foi construído para ser um país desigual. E quando você começa a ter uma revolta contra isso e um movimento pela igualdade, sobretudo nos últimos governos, você não consegue parar mais isto. Você não consegue refrear esse movimento. Mas não é uma coisa fácil. Realmente em tempos de crise, como a gente vive hoje, em tempos de reflexão grande, não só de crise econômica política, mas crise ética muito forte, que a gente vive, a gente realmente tem pago o preço. Mas olhando para frente, o senhor vê que realmente a geração e a mobilização da sociedade civil é essencial para os próximos passos? Isso é muito amplo, eu vou focar num ponto. Muitos alunos de universidade, na faixa de vocês, ou talvez até um pouco mais jovens, na graduação, muitos alunos de universidade têm uma universidade boa, pública, e privatizam o diploma. Quer dizer, eles não pensam de forma alguma que esse diploma custou bastante dinheiro à sociedade, inclusive aos mais pobres. E em São Paulo, o que paga as universidades públicas é o ICMS. O ICMS é o imposto mais injusto que existe, porque na compra de um fósforo ou de um celular, o rico paga o mesmo que o pobre. Então, na sua renda como um todo, o pobre paga um percentual de imposto mais alto do que o rico. Então, acho que a primeira coisa é o seguinte, nós temos que ter estudantes que se deem conta de que eles devem alguma coisa à sociedade. Ou porque a sociedade permitiu que eles fizessem a universidade pagando impostos, ou até pela simples razão de que todos nós fomos formados a partir de interações sociais. Há um provérbio moçambicano que é: você precisa de uma aldeia para criar uma criança. Esse reconhecimento é fundamental. Se você tiver pessoas que nas suas opções de vida elas escolham o que é bom para a sociedade, não só o que é vantajoso para elas, isso é importante. Agora, isso significa que se você é advogado, você não vai procurar necessariamente a advocacia que rende mais dinheiro. Ir em engenheiro, ir em médico, ir em outras profissões. Significa que você vai procurar alguma coisa que dê vantagens para o país. Isso é toda uma mudança de mentalidade que precisa ser feita. A gente assistiu recentemente na questão da medicina, né? Diversos médicos formados em escolas públicas que não vão para a periferia trabalhar. Aí o governo cria um programa para levar médicos para a periferia, eles não querem, trazem então os médicos de fora e aí eles começam a se opor a isso. Quer dizer, não vai a gente e a gente não quer que vá ninguém também. Não quer. E essa história é assustadora porque é de uma crueldade tremenda. O presidente de um dos conselhos de medicina, não sei se regional ou federal, que disse: nós queremos que os médicos estrangeiros prestem um exame Revalida, que é um exame mais difícil, para que eles possam trabalhar no Einstein. Quer dizer, não é para o Einstein que nós queremos médicos. E o Mais Médicos, as pessoas conhecem a parte do Ministério da Saúde, que trouxe os cubanos. Inicialmente, hoje é tudo brasileiro que está entrando. Mas as pessoas desconhecem que o braço forte do Mais Médicos está no MEC. E é a formação de novas faculdades de medicina, criação de mais faculdades, aumento substancial de vagas, mas a partir de uma visão da medicina radicalmente diferente, que é a britânica.
Então, tudo está sendo construído do Mais Médicos, como formação de médico, a partir do modelo britânico. O que implica, por exemplo, que a residência você vai fazer medicina da família e da comunidade, antes de fazer qualquer outra coisa. Então, você não vai procurar de imediato a especialidade, o dinheiro, o sucesso. Agora, isso é um dos exemplos terríveis de deformação ética. A questão ética não é só não roubar. A ética não é não, ética é sim. Não roubar, você não faz mais do que a sua obrigação. A questão ética crucial não é tolerável viver numa sociedade com desigualdades injustas. Se nós tivéssemos desigualdades que fossem fruto de mais gente que trabalhou mais, se dedicou mais, etc., gente que não trabalhou, etc., ela poderia ser compreendida. A desigualdade, nós temos uma desigualdade de berço, é uma desigualdade de nascimento, ela é totalmente injusta. Então, a primeira coisa que você tem que ter na formação esse valor ético de que você tem uma responsabilidade pela sociedade. Depois, se nós conseguirmos formar jovens universitários que tenham essa visão do mundo, muitos deles farão uma escolha pessoal, assim. Como você vai concatenar isso, depois dar escala, juntar a gente, etc., é outra história. Professor, em nome do Brasil, eu agradeço o senhor. Sei que o senhor fez o impossível para estar aqui hoje. Muito obrigado. Acho que o debate e a educação no país só ganham com atitudes e iniciativas como essa. Eu queria que o senhor fizesse, então, as suas considerações finais. Há uma coisa que a sociedade brasileira tem afirmado cada vez mais, que parece fazer um certo consenso, que é acreditar que a educação é a chave do futuro. O problema é que isso ainda é muito da boca para fora, as pessoas não sabem direito o que elas estão falando e não se comprometem com o que estão falando. Então nós temos que fazer que as pessoas entendam o que elas estão dizendo e se comprometam para valer. Se a educação é a chave do futuro, você não vai desqualificar a educação, não vai desqualificar o professor. Se a educação é a chave do futuro, você vai tentar entender que a ignorância é tão ruim quanto uma doença. Só que a doença tem sintomas, as pessoas vão ao médico e pedem então verbas para a saúde, e nas eleições se fala de saúde, saúde, saúde. Enquanto as pessoas não têm noção dos males que a ignorância faz, então na campanha eleitoral não se fala quase de educação, fala-se muito de saúde. Nós temos que pensar nisso, o que vai estruturar este país, o que vai estruturar o mundo é uma educação cada vez mais sofisticada. E se nós não tomarmos o cuidado de dar acesso a todos, a educação vai se tornar uma porta de maior desigualdade ainda do que já é. Então nós temos que batalhar em muitas frentes. O caminho é longo. Muito obrigado. Mas é um caminho bom.